Bom, boa tarde. Meu nome é Igor César da Silva Leitão, eu sou aluno do mestrado do Programa de Pós-Graduação de Ciência, Reabilitação e Desempenho Físico Funcional da UFJF e venho aqui apresentar um trabalho orientado pelo professor Dr. Diogo Simões Fonseca, cujo título é Estimativa dos Valores de Referência do Teste Time Up and Go para pacientes com computação de membro inferior. É uma revisão sistemática com meta-análise. Em 2020, quando a crise do Covid se instalou no país, houve um aumento muito grande do número de amputações, provavelmente secundário à hipercoagulabilidade dos casos e à alteração das doenças de comorbidade básicas dos pacientes. Esse registro, em 2022, aumentou para 31.190 amputações, com a média diária de 85 amputações de membro inferior por dia. A amputação de membro inferior, de acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Cardiovascular, ela é mais frequente em homens com uma idade média entre 50 e 60 anos por vasculopatia periférica. 75% das amputações são nos níveis transtibial e transfemoral. Os pacientes com amputação de membro inferior, eles têm uma dificuldade restrita e limitações para a atividade da vida diária. Várias ferramentas já foram utilizadas para avaliar a funcionalidade dos pacientes com amputação de membro inferior. O teste Time Up and Go é uma ferramenta que foi descrita inicialmente em 1986 através de um teste Get Up and Go e foi modificado por Podsiala e Richardson em 1991. O teste ele consiste no paciente fazer uma caminhada, levantar uma cadeira, fazer uma caminhada em linha reta durante 3 metros e voltar. Esse tempo calculado para percorrer esse percurso é calculado em segundos e é o desfecho final do teste. Ele é amplamente utilizado, o teste que a gente chama de TUG, em várias populações e contextos clínicos, para avaliar a mobilidade funcional de pacientes com dificuldades para andar, tais como idosos, amputados, avaliar condições clínicas de comorbidades, a avaliação funcional desses pacientes e a avaliação funcional dos pacientes em quadros de pós-operatório, tais como mastoplastia de quadril, joelho, etc. Quais são as vantagens deste teste TUG? Ele é simples e rápido na execução, ele não requer ferramentas especiais, ele é fácil de ser administrado em diversos ambientes e fornece uma medida objetiva e quantificável da mobilidade. Então, o objetivo desse estudo é fazer uma revisão sistemática da literatura, tentando levantar medidas do desempenho do TUG em pacientes com amputação de membro inferior, a fim de estimar valores de referência para essa população. Os critérios de inclusão na nossa revisão sistemática foram pacientes portadores de amputação unilateral com os níveis transfemoral, transtibial ou em ambos os níveis, estudos que contivessem ambos os níveis. E com a sua avaliação inicial, utilizaram o teste TUG como medida de desfecho. Os critérios de exclusão foram excluídos estudos que, mesmo tendo TUG em sua metodologia, eles não tenham reportado seus valores, e cujos estudos também a gente não conseguiu o conteúdo completamente disponível através da internet. Não houve restrição quanto à idade, gênero, e, número de participantes dos estudos ou idioma de publicação. Bom, a gente fez a nossa seleção através do OVID, Medline, Embase, Scopus, PubMed e Web of Science até junho de 2024. A nossa busca foi baseada em combinações booleanas de Time Up and Go, TUG, TUG-T e Amputee. Os dados extraídos incluíam nível de amputação, tempo de protetização, idade, gênero, tempo médio de execução do teste do Time Up and Go. Foi feita análise estatística e para todas as meta-análises foram conduzidas meta-regressões para avaliar o efeito do tempo de protetização e da idade do sujeito, do paciente, no tempo médio de educação do TUG. Foram incluídos 35 estudos, sendo 1.427 participantes, com 64% do sexo masculino, 35% do sexo feminino. A média de idade 58 anos e o tempo de protetização médio de 10 anos. O TUG médio nos pacientes com amputação transtibial isolada foi de 12 segundos e o TUG aumenta 0,28 segundos para cada ano, além da média.
O tempo de protetização médio nas transtibial isoladas foi de 8,8 anos, e para cada ano a mais de protetização, o tempo do TUG diminuiu 0,4. Na transfemoral, foram 52 anos a idade média, o TUG aumenta em 0,38 segundos, e o tempo de protetização de 13,3, e o TUG reduziu 0,67. Quando comparamos os trabalhos em conjunto, né, transtibial e transfemoral, o tempo de idade média foi de 58,2 anos, o TUG aumenta em 0,2 para cada ano acima da média da idade, e o tempo de protetização foi de 11,03, e para cada ano a mais de protetização, o TUG reduziu em 0,27. Então a gente sabe que a discussão, o nível de amputação, idade, escolaridade, se influencia nos desfechos finais. Comorbidades como diabetes e hipertensão também pode afetar os resultados. A limitação do estudo, que ele não possibilitou a análise desses subgrupos, a ausência de descrição padronizada dos métodos de coleta, heterogeneidade clínica relacionados aos fatores externos. Então, como conclusão, esse estudo estimou até 15,64 segundos como valor de referência para o teste TUG em pacientes com amputação unilateral de membro inferior. Até então, não há descrição na literatura. Os valores de referência podem servir como ferramenta prognóstica e avaliativa do processo de reabilitação, contribuindo para a qualidade de vida desses pacientes.